Vamos fazer uma conversa, acho que bastante interessante. Acho que é muito alto, não? Tá, né? Dá para baixar um pouquinho? Tá alto. Tá alto. Agora? Ficou bem para vocês? Sim. Nós vamos fazer uma conversa, acho que bastante interessante e, ao mesmo tempo, articulada entre as perspectivas de saúde e educação, que são, na verdade, dois processos fundamentais para garantir a existência e a atribuição de sentido à vida do ser humano, não é? Para além enfim, dos imensos desafios que nós temos ao longo da vida. E me parece que a nossa tentativa aqui é poder pensar novos paradigmas de compreensão desses dois processos, para além de uma saúde só remediativa, né, em que o ser humano se desconhece dele mesmo e, portanto, como a gente viu ontem no próprio TED, as pessoas acabam banalizando essa relação com a saúde. É muito fácil a gente também aderir a essa perspectiva da coisificação humana, quando, na realidade, qualquer coisa se conserta indo numa farmácia e comprando um medicamento. Então, a gente observa que existe um processo de banalização da saúde e de mercantilização da saúde, ao mesmo tempo em que a gente também encontra, de certa forma, o mesmo processo na área da educação, onde numa pílula, de repente, a gente pode encontrar receitas mágicas do que faz alguém se tornar mais capaz, e aí está o mercado todo à disposição disso. E a gente enfrenta simultaneamente uma escola que é uma escola que não se atualiza ou que não olha para o ser humano numa perspectiva de integralidade. Então, na medida em que a sociedade evolui, tem até uma piada, né, que as pessoas fazem, que se de repente uma pessoa sai lá do século XVI, XVII, mas vamos sair do século XIX, cai aqui no século XXI, ela não sabe para onde ir, né, fica perdida, meu Deus, onde estão os cavalos, onde estão as minhas roupas, o que eu faço? Mas aí, daqui a pouco eu encontro um lugar muito, assim, familiar. Ai, graças a Deus, aqui eu me sinto em casa. Que lugar é esse, né? É a escola. Então, isso é muito triste, ao mesmo tempo que é tragicômico, né? A gente poderia dizer assim, porque, na realidade, a escola, paradoxalmente, ela não acompanha todos os movimentos progressivos que a humanidade faz. Ela tem uma dificuldade muito grande em se adaptar e em poder enxergar quem é a razão da sua existência, que é o ser humano. Então, acho que nós vamos fazer uma conversa aqui no sentido de poder não dissociar educação e saúde, mas poder dizer que sim, educação cura, né? Saúde educa, e é esse jogo dialético entre essas duas interfaces da função humana que eu acho que é tão encantador e que a gente tem como desafio poder conversar aqui, né? Então, é muito É muito interessante. Na trajetória histórica da educação, a gente vive sempre um conflito entre as relações que se estabelecem sobre sujeito e conhecimento, ou ser humano e objetos a conhecer. E quando eu estou falando em objetos a conhecer, por muito tempo se pensou que a única coisa que a gente tem que conhecer é o conhecimento científico, como se a escola fosse um espaço de depósito ou de transmissão de conhecimentos científicos para as crianças, né, e para os adolescentes, enfim, a instituição que tem a responsabilidade de poder transmitir isso de geração para geração. Obviamente que essa missão, ela não é uma missão absolutamente desprezível. Eu tenho por princípio que nós estamos aqui caminhando e que todo caminho tem que ser honrado, como diz o meu amigo Tiago Berto. Sim, e faz parte poder apreciar o passado que a gente tem, aprender com ele e, a partir dele, criar novas alternativas. Então, quando a gente faz essa crítica, é uma crítica muito carinhosa e generosa com a nossa caminhada enquanto seres humanos. Eu acho isso muito importante, porque como professora de professores e formadora de professores, existe uma tendência muito grande dentro da área da educação de descartar todas as experiências que não foram muito exitosas ou que foram exitosas por um determinado tempo e hoje já não valem mais. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: então,
passando por todo esse movimento de relação entre ser humano e meio, como é que é, qual é o papel da escola, qual é o papel do aluno nesse processo de aprender. Existem alguns princípios que eu acho que são inegáveis, independentemente da perspectiva que a gente esteja. Primeira delas, enquanto há vida, há aprendizagem. Só deixa de aprender, e assim, acho que nem deixa, isso é uma percepção minha, mas vamos falar do ponto de vista material e objetivo, só deixa de aprender aquele para quem a vida se encerrou, naquele momento. Então, não existe nada, e nós tivemos expressões disso que eu estou colocando aqui agora, que impeça o ser humano de aprender qualquer coisa. E eu estou me lembrando do TED de ontem, daquela moça com paralisia cerebral, que mostrou para nós todos o quanto a gente é capaz de se superar. Uma outra questão que é fundante nessa nossa discussão é o quanto nós ainda não sabemos coisas a nosso respeito. O conhecimento científico, ele é absolutamente provisório. Nós temos verdades com as quais nós... Se quiser... Exato, então na realidade, na medida em que nós temos essa certeza, nós temos que questionar esses conhecimentos que são colocados para nós como verdades absolutas. Não existem verdades absolutas, existem possibilidades. Desculpa. Existem, então, verdades que são verdades provisórias que nós vamos usar como referência até que, daqui a pouco, a gente vai também substituir essas verdades. E quando eu estou trazendo isso, eu reflito um pouquinho sobre a minha trajetória como pesquisadora na área da educação e me dou conta de que muitas vezes eu acreditava, e quando eu dava aula e dou ainda, né? Eu até tem o Eric lá, o Eric é meu aluno. O Eric, que eu me orgulho da prof, do TED, e em todos os lugares, né? Meu aluno do mestrado, com muito orgulho. A gente fica muito feliz, isso é uma das coisas mais lindas de ser professora, é tu poder, né, estar junto com os teus alunos e ver os teus alunos contigo, e a gente aprendendo, ensinando esse jogo do ensinar e aprender, né? Mas o que acontece é que, durante muito tempo eu acreditava que a gente aprendia de determinada forma e que talvez essas questões que hoje eu defenda, do autoconhecimento, por exemplo, elas não fossem tão importantes assim. Então, me parece que quanto mais nós estudamos e avançamos na neurobiologia, estudos que vão comprovando como é que o cérebro humano funciona, mais a gente se dá conta do quanto nós, seres humanos, viemos, sim, com uma malinha, com uma certa memória celular que precisa ser considerada pela escola. Eu não vou discutir aqui o formato, aula, não aula, eu vou discutir muito mais, junto com o Juarez, as questões de fundo que dizem o seguinte: aquele ser humano que está ali, não importa se ele tem 6, 7, 8, 9, 10 anos, ele sabe coisas, ele tem coisas para te ensinar, vocês têm funções sociais diferentes. E o que a gente tem, como o Juarez bem colocou, como papel ou como função, é poder fazer, inclusive, com que aquele sujeito acredite que ele tenha coisas também a ensinar, que ele possa se dar conta do tesouro que ele tem dentro dele. Por isso que nessa conversa, e a gente vai falando um pouquinho mais, mas eu até intitulei a parte que me cabe, né, por uma pedagogia arquetípica, porque me parece que antes da gente discutir os processos de relacionamento entre ensino e aprendizagem, entre construção do conhecimento, a gente tem que saber com quem a gente interage dentro da sala de aula ou fora dela, mas dentro da escola, né? Com que tipo de relação a gente tem que estabelecer com esse sujeito. Eu vou olhar para a Ana, que é minha aluna, faz de conta, né? E vou pensar, eu tenho muitas coisas para ensinar para a Ana, ou eu tenho que fazer com que a Ana aprenda sobre ela mesma e a partir disso, então, poder construir o seu caminho de aprendizagens e de autorregulação dessa aprendizagem. Fala, Jorge. E com muita segurança, né? E com muita segurança
e com muita precisão. Nós temos que fazer as crianças, na verdade, o que nós observamos hoje vendo as crianças próximas da adolescência, onde há uma mudança hormonal, uma mudança grande, inclusive na psique da criança, é que nós temos que cuidar dessa formação dos primeiros, principalmente os primeiros 7 anos. Você estava falando ali da escola, como seria bom a gente fazer com que as crianças na escola, entrando na pedagogia, como elas na escola já descobrissem assim se enxergar, ver as suas dificuldades, ver as suas enfermidades e tratá-las, inclusive enfermidades que até os 7 anos são enfermidades herdadas, são enfermidades que têm a ver com o antepassado dela, que está a nível celular ainda nela e que tem que ser trabalhado, e por isso tem que fazer febre, e por isso tem que se esquentar, porque ela tem que trocar proteína, ela tem que ali ser outra, ela tem que não ser mais papai e mamãe. E a escola, o que ela faz? Ela não faz despertar o indivíduo que está ali. A escola, ela já tem a carteira quadrada, os livros quadrados, e briga para deixar as mentes quadradas. E luta por isso. Por quê? Porque é mais fácil que, nesse mundo em que nós vivemos competitivo, nós criamos ali pessoas com pensamentos iguais. E ontem, como eu falei, um dos quesitos para manter a saúde é aquietar a mente. E infelizmente os pensamentos não são aqueles que nós queremos ter. Por quê? Porque na escola já não foi ensinado que lá nós teríamos que ter a vontade e o entusiasmo de aprender porque que uma planta consegue vencer na semente uma lei que é a da gravidade e supera ela e faz chegar e faz ela crescer a 100 metros de altura, superando uma lei da natureza. Então assim, é fazer despertar nela por quê? Que se tudo que ela brinca cai, por que aquilo sobe? Então assim, e a partir dali ela aprende biologia, a partir dali ela aprende arquitetura, ela ali aprende matemática, ela aprende tudo se ela quiser, e se tiver ali inclusive alguém, claro, se tiver alguém um pouco mais velho e que o tempo promova nele um pouco mais de sabedoria, ele vai conseguir dar a luz e os toques que aquela criança precisa. E depois ela vai sentar num computador e vai desfrutar mais ainda sobre aquele tema, mas vai desfrutar com vontade. O mestre tem que despertar a vontade. Vocês, esse trabalho de ser docente, e ontem eu tentei, naqueles 15 nervosos minutos, muito nervosos minutos, dizer, nunca tinha tido ficado tão nervoso na minha vida, aqueles nervosos minutos, eu queria falar tanta coisa, e aí, tendo só 15 minutos, hoje é tão bom que a gente pode parar, voltar, entrar numa conversa. Então, assim, como é importante a gente perceber isso, e como médico também docente, porque vem de docere, o médico não cura nada, foi bem dito, o médico vai, e assim, nós estamos discutindo paradigmas. Eu trouxe um paradigma ontem que era da salutogênese, estamos trazendo paradigmas da pedagogia. Eu acho que muito interessante, o Rafael teve esse aprimoramento, esse insight, de ter a ver com a mudança de visão que nós estamos precisando. A gente está nublando muito a visão só de um ponto. E aí, quando você traz uma visão como eu, enfim, me trouxe a antroposofia, você consegue ter um sabor, e o mestre tendo um sabor, um docente tendo um sabor, ele consegue tirar de dentro da criança ou do aluno algo mais profundo e bonito. É verdade. E a gente percebe que existe assim uma grande... Qual é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje nesses paradigmas ainda, que a gente vivencia dentro do cenário da educação? Primeiro é a condição do próprio professor, não é? Ele não consegue ainda se livrar dessa roupa pesada de ter que ser alguém que de abrir mão dessa missão de transmissão do conhecimento. E a sensação que a gente tem quando eu lido com essa prática, enfim, é que o professor se compromete muito mais com aquele plano de estudos que ele tem para passar um roteiro, ou então aquilo que a gente chama de uma forma muito pobre de currículo, porque currículo é muito mais do que isso, né? Mas assim, aquela listagem de conteúdos, e eu até sempre pergunto, bom, é como uma viagem de trem, né? O professor pode ser considerado o motorista daquele trem, não é? Mas o que vai acontecer naquele momento
ele vai deixando os seus alunos nas paradas, nas estações, e quando ele chega ao final da jornada ele está sozinho, mas ele venceu o conteúdo. O que adianta? Então, me parece que o primeiro grande questionamento que nós temos que fazer é qual é o papel da escola nesse século ou nesse tempo que nós vivemos. Essa é a grande reflexão que nós temos que fazer. Escola é uma instituição legitimada do ponto de vista social, isso é inquestionável, mas ela precisa urgentemente passar por um processo de questionamento a respeito da sua identidade, sob pena de perder a sua credibilidade. Eu ainda acredito no papel da escola, acredito sim. Acho que a escola é um espaço extremamente rico de encontro, de troca, e ninguém aprende sozinho, porque isso sim, já dizia Piaget, é na relação interpessoal e na relação com a natureza, com o meio físico, social, cultural, estabelecendo trocas afetivas, cognitivas, etc. e tal, que nós vamos então conseguir construir conhecimento. Não estou falando de conhecimento científico, eu estou falando de qualquer tipo. Pode ser sabedoria. Acho que eu tenho uma concepção de que a gente demora um pouquinho para chegar na sabedoria, mas é para poder converter aquele conhecimento em sabedoria, sim. E a gente trabalha esses conteúdos todos, afetivos, cognitivos, motores, morais, não é? Isso tudo vai, na verdade, compondo a nossa malinha dessa grande viagem, não é? Mas eu acho que um ponto de partida fundamental é se dar conta que, primeiro, a gente não entra na viagem sem nada na bagagem. Posso claro, Ana? Eu fico assim, sabe quem gosta de falar assim, pela própria genética e pela profissão também. Mas eu fico encantada assim, em ver vocês falarem, porque, na verdade, nesse pouco tempo agora que eu ouvi, resgatou muito daquilo que ontem nós discutimos na prática, lá na escola, né, porque o que está aí é firme e forte na escola de Passo Fundo, com o professor Pacheco, e de tarde aqui no auditório também, com outro público, enfim. Por quê? Porque nós estamos em uma época que a escola ou se transforma, e eu falo escola não do prédio, das instalações físicas, mas do corpo docente, dos alunos, dos pais, ou então ela vai perdendo aos poucos a sua razão de existir. E isso a gente vê na prática, assim. Minha formação sou promotora de justiça, tenho uma especialização em infância e juventude, então, assim, realmente aquilo que eu tenho aprendido e vejo mais daquilo que eu vivo, né, da praxis mesmo, mas, assim, o que se vê hoje é que os alunos, a maior parte deles, não consegue sair do lugar comum, não consegue absorver os conteúdos, não consegue, enfim, ter uma educação, acesso, quase sempre se tem, ou se é muito fácil de conseguir, acesso, ingresso. Agora, a permanência do aluno com qualidade depende de muitos outros fatores que vão muito além da área da educação, que vão para a área da saúde, assistência social, que começam lá no pré-natal, com a mãe aceitando o filho, com o teste do pezinho, com um registro de nascimento que muitas vezes a criança não tem. E essa criança, porque conseguir assim muitas vezes, falta de condições econômicas e sociais também não, hoje, atualmente não é o principal ponto de que a criança não vá para a escola. Não é a principal, não é a principal questão. O que na verdade, é o aspecto, o que barra a aprendizagem, nós falávamos isso ontem na escola, problemas emocionais, é o psicológico, é a falta de cuidado, de amor, de afeto da família para com a criança, a negligência, a omissão, porque assim, bem na prática, uma criança abusada, uma criança negligenciada, uma criança maltratada pelos pais ou que nem tem a família, aprender e estudar para ela não tem significado. Isso é uma perfumaria. Para que ela vai aprender a ler, a escrever, se ela não tem as mínimas condições de afeto ou até de desejo, de sonho? Porque para aprender é necessário ter um significado, tem que querer. E esse processo na escola, ele é muito sofrido. E as professoras sentem isso também, porque elas também precisam ser cuidadas dentro de toda essa bagunça.
Só para colocar para vocês, a nossa realidade assim é que a gente sente de como a educação sozinha não consegue nada. Isso não é de hoje, né? Ela vem lá do movimento higienista, do início do século, do Brasil Império, do Código de Melo Matos, e assim foi. A briga entre a medicina e o direito na justiça da infância e da juventude, que nada mais é também que educação nesse processo. Eu ouvindo o que a Ana traz, com certeza, né, nós vivemos, a gente tem que tomar consciência de que a gente precisa viver uma cultura colaborativa. Ninguém faz nada sozinho. E essa questão de opor, a questão do poder, ela é muito séria no ser humano, não é? Porque quando nós percebemos, nós estamos confundindo, a gente trabalha com solução de conflitos, negociação, enfim, tu está confundindo a questão do interesse e da posição. As pessoas esquecem qual é o meu interesse. Meu interesse é promover uma melhor qualidade de vida, etc. e tal, então pensar em educação, o meu interesse daqui a pouco é eu ter razão e a Ana não ter. Né? O ser humano, infelizmente, ele vive, nós não vamos falar disso aqui, mas isso também transversaliza o embate do poder entre as instituições e entre as pessoas que, na verdade, são personagens desses cenários. Mas um aspecto bem importante que tu trouxeste, que a mim me tocou profundamente, é a questão do professor. O professor, sim, ele precisa ser muito cuidado. E o professor é um ator social hoje que vive no meu olhar, ele é abusado, ele é violentado, ele é vítima de violência, ele é vítima de maus tratos, desrespeitado, sim, socialmente, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, a sociedade entrega para ele o que é o seu bem mais precioso, não é? Que é o desenho da geração que vem crescendo, e eu com todo respeito, meu marido é também colega da Ana, né, tá ali, mas assim, com todo respeito aos órgãos que cuidam daquilo que não deu certo, porque vocês fazem agora um trabalho preventivo que eu acho lindo, né, eu acho isso fantástico, mas vocês, historicamente, a justiça, o poder público tem um olhar remediativo, e o Brasil é um país que valoriza a remediação e não a prevenção. E isso assim, arde nos olhos da gente, porque basta ver o tratamento que, por exemplo, os professores têm no nosso país nos últimos 20 anos. Não é? Então, assim, e o que a gente ouve da própria sociedade, quer dizer, uma profissão com um status social muito diminuído e, ao mesmo tempo, não é? A escola cada vez mais acaba sendo um espaço onde a multiplicidade de atribuições, o professor já não sabe mais o que é ser professor. O que é ser professor? Será que é ser pai? Será que é ser mãe? Será que é ser, eu vou apagar incêndio ali, vou dar comida aqui, o que é ser professor? E assim, estamos apagando o fogo, né? O docente está apagando o fogo. E apagando o fogo justamente da dificuldade que nós estamos tendo, e que nós estamos perdendo, e que temos que acordar, que é incentivar o núcleo de família. Quando a gente chega digamos, incomodar a promotora com uma criança, incomodar no sentido de tirar o sono dela mesmo, porque acaba se envolvendo com certeza, psiquicamente também, com a questão, animicamente, com o conflito que está resolvendo, né, como contigo, Márcia, nós precisamos entender que a família precisa ser alimentada e nutrida. E como não chegar nisso? A criança precisa de 2 elementos importantes. Ela precisa de presença de alguém, para poder, só a presença em si. Por isso, um pai e uma mãe hoje que vive trabalhando fora 20 horas, 12 horas por dia e deixando justamente uma criança numa escola, num período em que a convivência poderia ser melhor e maior com a criança. Antigamente, as nossas avós passavam com os nossos tios, né? Elas tinham tempo, elas eram mães. E isso faz com que a criança não aprenda elementos naquela casa, e aí tem que chegar numa escola com um professor não preparado e não, digamos, até entusiasmado em trazer esse aspecto também, e tendo muita coisa que ensinar para essa criança também. Então, os professores estão precisando de uma mão, e nós temos que resgatar, quem trabalha com saúde tem que resgatar a relação familiar. E como essa criança, através da presença, você colocou muito bem ali, mas a gente precisa cooperar, a gente precisa ter uma cooperação.
E quem estuda antroposofia e relaciona muito a natureza humana com a natureza lá de fora, e principalmente com seus 4 elementos, com a terra, com o ar, com a água, com o fogo, porque disso somos construídos, quando a gente relaciona, a gente vê que a vitalidade muito pouco é trabalhada nesses primeiros anos de vida. A criança desvitalizada chega a uma sala de aula e não consegue ter justamente clareza de consciência. Por quê? Porque no momento em que tinha que estar desenvolvendo um corpo físico, a gente acaba vendo nas escolas estimulando o cérebro, estimulando atividades cognitivas ou atividades que desvitalizem a criança. A gente sabe, por exemplo, que num processo de crescimento, a criança ela tem como um velhinho a necessidade de vida, muita vitalidade. Então essa criança, por exemplo, o que a ausência de um pai pode fazer na vida ou de uma mãe na criança? Trabalhar em cima do sono dessa criança. O sono é um elemento fundamental que vai fazer com que ela na escola renda melhor. E no sono a gente recarrega essa bateria. Steiner fala que durante os sonos a gente vive, enquanto a gente está acordado a gente está morrendo. Então, e a escola, e aí assim, de casa a gente não traz essa vitalidade. A gente come fora, não come em casa, alimentos que não são vivos. Alimentos que, a maioria das vezes, alimentos empacotados. E esses alimentos continuam desvitalizando a criança. E a criança chega na escola e o professor tem que revitalizá-la. E ele tem 30 para revitalizar, não tem como um pai e uma mãe, 2, 3. Ele tem 30. E aí ele tem que ter um entusiasmo muito grande para poder conseguir colocar nelas a vontade de ficar parada numa sala de aula, olhando para aquele professor, que ela tem que aprender a admirar, que é uma coisa complicada, porque sem admiração não há aprendizado. Né? Na criança dentro da casa, é a presença do pai e da mãe que passam para ela a maneira dela atuar no mundo, não é o que eles falam. A gente na antroposofia vê bem claro isso na pedagogia da visão Waldorf, da visão que a criança basta da presença dela. E aí o que acontece? Acontece que ela chega na escola e ela tem que dividir, a professora vai ter que ter a presença com 30, com 20. E ali já complicou toda uma parte, digamos, desse contato. Então, assim, os professores precisam, nós precisamos mudar essa visão, os professores têm um entendimento maior e uma valorização maior, para que possam trabalhar, né, desse jeito, digamos assim. Com certeza. E assim, me parece que o Jairês traz uma questão que é bem emblemática nos dias de hoje, que é a questão da família. Historicamente, eu não vou entrar, né, nas origens sociais e históricas da família, porque como é que a família virou família, tem várias... Mas, enfim, é essa a realidade que nós temos. A nossa sociedade ela ainda é organizada a partir das famílias, concebidas de uma outra forma, mas esse é o núcleo onde as crianças nascem, ou pelo menos crescem minimamente, a maioria delas, né? Não todas, crescem, exato. O que acontece é que um desafio, me parece, quando a gente fala de rede de colaboração, é a escola poder trabalhar com a família. Mas aí a gente fica pensando, meu Deus, coitado desse professor, né? E qual é... Mas se eu tenho que trabalhar com toda aquela lista de conteúdos e mais ainda atender a criança que sofre violência doméstica, aprender a criança que está em vulnerabilidade, seja ela social, enfim, e ainda eu tenho que trabalhar com a família e eu não ganho dinheiro e o meu salário é parcelado e eu tenho que trabalhar 60 horas, quer dizer, poxa... É pedir demais. E aí assim, porque a gente está lidando com gente, né? Acima de tudo, nós somos seres humanos. E é ser humano lidando com ser humano. E aí, para que eu possa pensar nas condições que esse professor... E eu estou falando muito no professor, porque eu tenho para mim, eu sou professora, não é? Mas eu tenho para mim que o professor é sim protagonista do cenário da escola. Porque o aluno, ele é protagonista também da sua história de aprendizagem, ele tem a oportunidade de contracenar com o professor. Mas geralmente quem pertence à escola por muito mais tempo é o professor, né? E acho que a gente tem que devolver ao professor esse lugar de protagonismo. Não entendam aqui como uma oposição professor-aluno, não é isso. O que eu quero mostrar é que o aluno passa 10 anos na escola e sai, e o professor passa 30 anos dentro daquela escola.
ou mais, não é? E se o professor não conseguir construir um sentimento de pertença àquela instituição e àquela realidade, como é que é? Vou perguntar para vocês, assim, levantar um questionamento. Nós, seres humanos, nós precisamos, para a gente aprender, e eu disse, uma das coisas que a gente faz ao longo da vida é aprender, né? Se a gente parar de aprender, acabou. Nós precisamos sentir, tendo condições mínimas de bem-estar para poder aprender. Não existe, né, gente com fome, gente suja. Conhecem a teoria de Maslow, né? A pirâmide das necessidades? Se eu não consigo garantir a satisfação das necessidades fisiológicas, de segurança, de amor, de proteção, de carinho, eu vou querer aprender matemática. Está brincando comigo. Eu não sei se quando eu chegar em casa eu vou estar vivo. Porque lá tem um tiroteio, tem boca de fumo onde eu moro, e não sei o que. Vejam, a escola, ela precisa atentar, e eu pegaria, desculpem a minha veemência, eu pegaria aquela lista de conteúdos, rasgaria e botaria no lixo. Porque, na realidade, escola, assim, não faz sentido. O que a gente está fazendo? Uma estrutura esquizofrênica, desculpe se eu estou usando, mas é esquizoide que enlouquece todo mundo doente. Então, eu estou com uma urgência aqui e o professor vai lá e bota: resolva a adição, resolva a subtração. Não, morreu alguém, eu vi hoje de manhã alguém morto estendido na minha calçada. É disso que a gente tem que falar. Porque esse é o tema emergente. E através disso a gente pode aprender muito mais do que a importância de uma conta de matemática. Talvez eu possa lidar com a matemática aplicada à realidade, sim, do tráfico. Claro que sim. Agora, partir o aluno que nós temos hoje, o aluno dos tempos modernos, líquidos, esse aluno, ele é o aluno do aqui e do agora. E ou a coisa faz sentido no aqui e no agora, ou então ele vai encontrar outros sentidos ali, para além da questão desse conhecimento objetivo que a escola tem como missão histórica e institucional passar ou transmitir. Eu não concordo com esses termos, mas eu estou dizendo, a gente ainda vive nesse jogo tenso, né, de qual é o papel social da escola. Então eu não estou dizendo para a gente botar tudo no lixo. Eu estou dizendo para a gente ter criatividade, mas para a gente poder, ao mesmo tempo, entender que não existe nada mais precioso do que aquilo que consome a nossa atenção naquele momento. Entende? Se a minha atenção está na falta de mãe e de pai que eu tenho, é esse o tema que tem que ser tratado dentro da escola. Veja, eu não estou dizendo para a gente ser terapeuta dentro da escola, eu estou dizendo para a gente ser gente dentro da escola. E criar, no mínimo, um sentimento de bem-estar como ponto de partida de todas as relações cognitivas, afetivas, de desenvolvimento pleno desse ser integral que está ali, e de respeito a esse ser e a nós mesmos. Porque educação só faz sentido quando tem sentido. E o que a gente tem feito hoje é uma educação que não faz sentido porque não tem sentido. Então, é nessa relação, e nesse olhar generoso, e eu diria atencioso, e de criar um clima. A gente entra dentro da escola, eu conheci a Escola Aberta de Passo Fundo, né? Que eu estou na associação, e apaixonada por esse projeto também, é importante.